acompanhe as notícias, fica ligado no mundo ao teu redor e toma cuidado com que tipo de notícia você está se alimentando, ok? Veja bem, confira sempre os lados da notícia, né? O que estão querendo passar para você e qual realmente é o fato. Porque o que importa numa notícia é o fato, certo? Eu quero falar de novo um pouquinho sobre os animais, porque tem uma curiosidade muito importante. As leis de proteção aos animais, elas começaram a ganhar uma proporção maior em 2005, porque foi aí que a gente teve a aprovação realmente de leis mais pontuais e importantes para a defesa e para a proteção dos nossos animais. Uma delas, que é o que eu acho a mais importante, ela foi aprovada e passou a vigorar em outubro de 2021. Foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. É uma lei que proíbe a matança de animais em canis municipal. Pensa, eu tenho um vídeo aí, e que já fizemos até um corte, que eu falo da minha posição sobre os canis públicos. Eu não estava falando, claro, de protetores abnegados que acabam montando uma chácara, um terreno, um local para servir de abrigo aos animais que estão em situação de sofrimento ou de abandono, né? Então, eu falava especificamente sobre os canis municipais, porque quem aí não se lembra das histórias das carrocinhas? Eu acho importante falar porque até um dia, há pouco tempo, eu vi um questionamento num comentário de uma postagem sobre isso, né? Defendendo os canis e achando que o nome carrocinha era algo bonito e lúdico, né? Porque talvez para quem não tenha essa referência, porque para mim é a primeira coisa que vem, porque eu era menina ainda e eu já sabia que existiam pessoas geralmente ligados ao serviço público, que saíam com um carro, recolhendo os animais que estavam na rua, causando transtornos, e levavam para um lugar aonde de lá eles não saíam jamais. E lá também eles não permaneciam vivos porque não tinha quem tratasse, não tinha realmente o trabalho das protetoras em apoio ao poder público. Essa é mais uma razão que eu sou contra canis municipais. O poder público não deve ser responsável por um trabalho que se faz por amor, porque o que move as protetoras a muitas vezes dedicarem a sua vida e os seus recursos materiais é o amor. E quem tem amor sabe o quanto de sofrimento a gente carrega por dedicar a vida a esses seres. E é lógico que o sonho da gente é que todos que estejam em situação de abandono, que já sofreram por terem proprietários, donos, tutores ruins, insensíveis, eles caiam nas mãos do poder público e sejam largados em algum local. Claro que hoje a nossa realidade envolve parcerias. As associações, elas são parceiras do poder público. O poder público tem obrigação de fazer campanhas de castração sempre, tá, gente? Não é uma vez ou 2 vezes por ano. É manter um programa de castração funcionando. Vacinação e identificação. Manter o controle sobre a população que existe de animais na cidade. Assim como a gente tem das pessoas, dos homens, das mulheres e das crianças. Porque para prever ações de vacinação, de controle de natalidade, não é mesmo? Isso é obrigação do poder público. Agora, do outro lado, nós temos as protetoras,
que estão sempre dispostas a cuidar de um animal, a arrumar um lar provisório ou até mesmo levar para sua casa, né? Porque eu sei que todas as protetoras têm vários animais. Eu mesmo atualmente, depois que eu fechei a porta para recolher animais dentro da minha casa, atualmente eu tenho 9 cães, né? E todos são meus filhos e vivem e convivem com a família dentro e fora de casa. Portanto, canil municipal é sofrimento. Mas, onde ainda existem canis municipais, a matança, que não é a eutanásia, a matança está proibida desde outubro do ano passado. Vocês não acham que demorou muito? Pensa bem, outubro de 2021 foi promulgada a lei que proíbe o poder público de assassinar animais num canil. Se você gosta do assunto, não deixa de procurar o corte também, que eu falei mais sobre isso. Entendeu? E a gente tem aí o corte 11,6 e canil, tá escrito. Inclusive, chamamos atenção para o título, ok? Segue a gente, porque a gente vai estar sempre falando de animais. Se essa também é uma causa que você se dedica, ou se você simplesmente gosta e se sensibiliza, né, com a evolução dos animais e com o que eles são obrigados a passar para conviver com a gente, segue a gente que a gente vai estar sempre falando disso e sempre de olho nas mudanças positivas e negativas para a vida dos animais, ok? Por falar nisso, é tão bom quando as coisas funcionam, não é? Quando as coisas parecem que estão dentro da normalidade. O que é que garante a normalidade? São as nossas instituições, as nossas leis, que nos mantêm nesse ambiente social que sempre deveria ser saudável. Mas o que a gente vê? A gente vê muita rebeldia, não é mesmo? Uma rebeldia que eu sei é a pessoa que não quer vacinar. Outra rebeldia é aquela pessoa que acaba produzindo dentro da sua casa sons que são abusos. Por quê? Porque tiram a paz de alguém. Eu estou contando isso por quê? Porque eu tenho um vizinho que todo domingo, depois do almoço, ele tem, acho que um surto depressivo, e ele coloca a música altíssimo, mais alto que um evento. É como se estivesse havendo um evento a uma quadra da sua casa e com aquele som que destrói seu ouvido. E daí você imagina você passar o domingo com praticamente 6 a 7 horas de músicas tristes. Ou seja, sofrência é aquele estilo musical sofrência. Ou se não, músicas antigas muito bonitas, por sinal, mas que tomam conta da gente, aquela atmosfera toma conta, né? E isso ele vem fazendo já há muitos domingos. Que a gente não pode escolher como é que quer passar o domingo, né? Porque a gente já está exposto a isso. E nesse domingo tudo corria bem na festa do vizinho sozinho, quando de repente algum vizinho, chamou a polícia. Eram 10 para as 8 da noite, tá? Normalmente ele tocaria bem mais um tempo, não avançando fora do horário, não, das 10 da noite, né? Mas ele tocaria aquelas músicas mais um tempo e a gente já estava até resignado. Quando a polícia chegou e apenas 5 minutos depois, acabou o problema. A gente sentiu um alívio. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sou vizinha que chama a polícia, não. Eu sempre me preocupo em não incomodar também a polícia, que deve ter tantas ocorrências sérias, né? E eu posso passar ouvindo aquela música mais umas horas, então eu prefiro não importunar a polícia e nem incomodar os meus outros vizinhos. Mas eu sou obrigada aqui no meu programa parabenizar quem chamou a polícia. Porque a gente sente um alívio muito grande quando a gente vê que as instituições funcionam.
que as regras existem e que se tem alguma coisa te incomodando muito, deve haver um jeito disso parar. Agora, eu quero chamar a atenção para você que cria histórias na sua cabeça, porque a gente precisa ter certeza para poder acionar a polícia. Nesse caso que eu te contei, era uma coisa simples. Um som que estava agredindo os ouvidos da vizinhança toda. E mesmo não sendo 10 horas da noite, porque a gente sabe que a lei do silêncio opera depois das 22, o que está incomodando, está fora do normal, precisa ser parado, né? Agora, a gente sabe de quantas brigas, quantas discussões, até mortes acontecem por intriga de vizinho. Então, é claro que é melhor a gente sempre tomar cuidado, né? A gente não sabe o universo que aquele outro ser humano está carregando naquele momento, né? Por isso, a polícia fez o papel essencial de trazer a ordem e a paz para quem estava ali, né? Então, você pensa bem, tanto quando você monta a história na sua cabeça, pensando no que está acontecendo do lado de lá, e pensa também que você não vive sozinho no mundo. A gente faz parte de uma sociedade, e quanto mais um puder compreender e ajudar o outro, é melhor. E se você não puder fazer isso, cuida de você mesma, ok? Mas uma coisa que preocupa a gente sempre, que a gente está falando todo dia, e que infelizmente a gente não está vendo ainda campanha efetiva para isso, né? A gente vai falar da vacina do Covid. Eu fiquei muito, muito impactada com a informação, apesar de que muitos de vocês já devem ter visto. A terceira dose da vacina ela é importantíssima para concluir o seu ciclo vacinal. Para você dizer, eu estou vacinada. A gente precisa tomar a primeira dose, segunda dose e terceira dose, que é a dose de reforço. Sabe quantos brasileiros já tomaram a terceira dose? 30%. É muito triste, gente, falar isso. Porque mesmo com a terceira dose, você pode ser infectado, mas ela garante que você vai ter sintomas leves. Então, as pessoas que não se vacinaram, não tomaram a terceira dose, elas têm que estar conscientes que elas estão trabalhando para o vírus. Mas como assim? Trabalhando para o vírus? Exatamente. Estão dando para o vírus a brecha que ele precisa para mutar novamente, para mudar como foi essa variante Ômicron, e agora que a gente tem a BA2, né? E também a gente não tem muita ainda informação sobre o que ela está causando, porque é dia após dia, né? Mas a gente já sabe que ela também é altamente transmissível. E o que a gente está vendo no entorno da gente nesse país? A gente está vendo as pessoas sem máscara. Principalmente os mais jovens, que vão para a noite, vão para a balada, vão se divertir. Principalmente as crianças, que ainda não estão completamente vacinadas, mas já estão na escola novamente, né? E eu volto a dizer que na escola a gente depende muito dos professores, dos diretores, até das auxiliares de limpeza, né? Porque a você está cabendo essa grande obrigação de evitar que a Covid se prolifere nas crianças. Eu digo isso por quê? Porque a dose toda vacinal das crianças também não foi completada ainda, não é mesmo? Mas o que realmente me preocupa é esse baixo índice de vacinação da dose de reforço nos adultos. Por isso que eu já ouvi várias vezes também
que a gente não tem que discutir agora se vai ser necessária a 4ª dose ou não. É uma discussão que a gente deve deixar um pouquinho mais para frente ou deixar a ciência discutir isso para que a gente receba já como certeza de ter um bom efeito, não é mesmo? Então, antes da gente sair desse assunto, por favor, se você não tomou ainda a tua 3ª dose, procura o centro de saúde. Por favor, é de graça. Vai lá, se não for por você, vai por nós. Vai pelas pessoas que você ama e que você tá louco para voltar a conviver como era antes. A gente poder se encontrar, a gente poder tomar uma coisa junto, comer uma coisa junto, a família poder se reunir. Eu sinto muita falta de me reunir com a minha família. Mas, infelizmente, a gente não faz isso já há 2 anos. Se encontra com um ou outro, mas aqueles encontros maravilhosos, onde todo mundo tá junto e a gente tem tempo de viver isso que é tão importante, né? Esse vínculo familiar que a gente tem, isso aí já faz muito tempo que eu não vivo. Então, vamos lá? Por você, por mim, por todas as pessoas que você ama, 3ª dose já, se você está atrasado, tá bom? Olha, eu vou comentar um negócio aqui que é recorrente, por incrível que pareça, e em vários municípios essa movimentação já aconteceu. Em muitos deles, ela já rendeu frutos e muita economia para o poder público. É o malfadado projeto de lei que reduz o salário dos vereadores. Então, eu preciso começar contando para vocês um pouquinho de como que funciona essa coisa. O orçamento do município é sempre votado um ano antes, ok? O que o prefeito vai gastar no ano que vem precisa ser aprovado um ano antes. Quem que aprova? A Câmara. Dentro desse orçamento, existe um item que chama duodécimo. Esse duodécimo é o recurso que é uma porcentagem do orçamento municipal, é assim que ele é definido e está na lei orgânica. Essa porcentagem do duodécimo é encaminhada para o legislativo, que, de acordo com o seu presidente, que é presidente por 2 anos, e aí você também começa a avaliar a atuação do seu vereador, que é presidente da Câmara, cada presidente gasta esse duodécimo de acordo com a sua forma de administrar. Tem presidente que gasta tudo, tem presidente que economiza, e quando um presidente da Câmara economiza, o que ele faz? Ele ajuda o prefeito, porque quando chega o final do ano, o dinheiro que ele não gastou durante o exercício volta para os cofres públicos. Então, o presidente que faz economia e que administra bem a Câmara, ele está colaborando mais do que qualquer um com o executivo, que precisa de recursos para poder realmente executar os serviços para a população. Então, o salário dos vereadores, ele faz parte desse duodécimo. Quando existe a discussão de vamos reduzir o salário dos vereadores, o que naturalmente iria acontecer? Essa redução do salário vai se somar na economia e vai ser devolvida para os cofres públicos. E o executivo, nesse caso, ele tem o direito de gastar onde ele quiser. Ele pode investir em educação, ele pode investir em saúde. Pensem numa época de pandemia, se não falta recurso para a saúde. Por mais que o município esteja sendo bem administrado, recursos são sempre importantes, né? Então, esse dinheiro volta para a prefeitura e o prefeito executa os serviços que ele quer executar, que ele optou por executar. Aqui em Palmital, nós já tivemos em outra legislatura a tramitação de um projeto desse. Mas foi rejeitado e, na época, inclusive,
A argumentação que foi colocada para o projeto ser rejeitado foi de inconstitucionalidade. O que realmente eu questiono, mas é história. Já passou, o presidente daquela época sabe o que fez. E os vereadores continuaram recebendo em torno de R$6.000 por mês por 2 sessões legislativas, certo? Agora, novos vereadores na Câmara. Vale ressaltar que a Câmara de Palmital foi trocada inteira. Só um vereador foi reeleito para essa legislatura, dos que estavam na passada. O que significa que a população, ela está de olho sim, e ela está sempre acompanhando. Pelo menos na hora de votar, a pessoa mostra o que realmente ela está satisfeita ou não satisfeita, não é mesmo? E daí que esse projeto foi novamente proposto de redução salarial e foi rejeitado. 5 votos a 4. A nossa Câmara tem 9 vereadores. Então, claro que o presidente que desempatou, porque no caso de um empate, a lei orgânica já prevê, né? Dentro disso que eu estou te falando, não tem novidade para mim. Eu que acompanho a política há muito tempo, não vi novidade realmente. Em primeiro lugar, eu quero destacar que não existe luta sem mobilização. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa unir forças e ter o poder de mobilização, certo? As campanhas, as informações, a publicidade daquilo pelo qual a gente está lutando é muito importante. Esse projeto, ele foi rejeitado e ele não ganhou grande destaque em discussões e muito menos na sessão. Eu acredito que é por falta de mobilização. Mas tem uma outra coisa que eu quero registrar e que eu acho muito importante. Lembra que eu já falei para vocês que eu gosto muito de ler os comentários das postagens? Quando alguém posta uma coisa, o que as pessoas comentaram sobre aquilo? Então, eu vi muito comentário dizendo assim: ah, mas esses vereadores são hipócritas porque eles querem votar o salário da próxima legislatura. Ou seja, o vereador, ele legisla no legislativo, certo? O vereador, ele não pode legislar para ele mesmo. Imagina uma inversão. A cada Câmara que é composta pelos vereadores eleitos por essa população que precisa estar bem informada, vocês imaginam se eles pudessem entrar e dobrar o salário deles? Já pensou eles numa boa reunião entre eles dizer: olha, nós estamos ganhando pouco, vamos dobrar? Vamos. A gente tem o poder de fazer lei, o vereador tem o poder, então eu já vou encaminhar, né, um projeto de lei dobrando o meu salário. É injusto e eu tenho certeza que você sacou rápido. Então, por que os vereadores atuais entraram com um projeto para reduzir o salário do próximo vereador? Porque é lei. Então, antes da gente dar pitaco e atrapalhar um movimento que viria somente em benefício da população, porque tem vereador lá abrindo mão, porque eu tenho certeza que os mesmos vereadores que propuseram esse projeto e votaram a favor desse projeto, eu tenho certeza que eles querem continuar na vida pública. Eu tenho certeza. Porque eles estão lá e eu tenho certeza que eles estão gostando. Entendeu? Agora, eles propuseram abaixar o salário. E as pessoas, muitos munícipes, talvez pensando em outro tipo de jogada, não consegui entender, criticaram com essa argumentação. Por que não voto deles mesmo? Porque não pode.
É só pensar, exercitar e pensar o contrário. Se eles pudessem abaixar o próprio salário, eles poderiam dobrar o próprio salário também. E não foi essa a questão, ok? Mas, enfim, a população agora pode dormir tranquila, porque os vereadores vão manter o seu salário e nas próximas eleições a gente vai ter que aguentar a mesma população falando mal do salário do vereador, que é uma luta que daí não acaba. Você está entendendo comigo? Eu vou lembrar você na próxima eleição, tá bom? Que você está de acordo com o salário atual dos vereadores. Eu não estou aqui julgando o trabalho de nenhum vereador, tá, gente? Mas eu já falei para vocês sobre a deturpação que existe no papel do vereador, que, por essência, está lá para fiscalizar e criar leis, propor leis para serem votadas. É para isso que o vereador está lá. E a gente vê um monte de distorção. Vê vereador competindo com o prefeito, sendo que ao prefeito cabe executar e realizar serviços. O vereador cabe propor leis e fiscalizar os atos, como eu já disse. Hoje, aqui, falando um pouco do carnaval mesmo, que eu queria falar. Porque a gente teve aqui uma escola de samba muito importante, a Escola de Samba Unidos do São José. Agora eu acho que está completando 3 anos que ela não sai mais para desfile. Mas era muito importante o que a gente tinha na escola de samba, e hoje eu quero aproveitar para fazer uma homenagem para o Faria, que sempre foi um grande companheiro meu, né, na organização e nos desfiles, e todo o tempo que eu fui presidente da escola de samba, ele era meu vice-presidente. O Faria faleceu já há alguns anos, mas nessa semana que a gente vai estar lembrando com muita saudade de todos os carnavais que a gente viveu, eu quero deixar o meu grande abraço para o Faria. Esteja onde estiver, essa semana ele também vai estar se lembrando do nosso brilhante carnaval, de todas as vezes que nós saímos na avenida aqui em Palmital e fizemos a Noite dos Palmitalenses. Sem dúvida era o evento que levava mais gente para a rua, só comparável à festa do peão, que tinha o seu recinto, né? Mas que levava gente para a rua para assistir. Então, sem dúvida, a gente marcou uma época aqui em Palmital e nessa semana a gente vai estar falando disso. E falando de tanta coisa, a gente volta a lembrar de Petrópolis. Vamos elevar o pensamento para Deus e vamos pedir, porque nessa semana ainda a gente tem previsão de muita chuva. E já o número de mortos já ultrapassou 107. Já pensou? E ainda existe a chance ou o risco de haver gente viva sob os escombros. Então vamos pedir para Deus para ajudar, botar a mão ali sobre as equipes de salvamento, porque a gente ainda teme que nessa semana as notícias possam se agravar, porque 3 dias de chuva seguido numa área que já está em risco, né, pode realmente aumentar os transtornos. Mas a gente vai torcer para que isso não aconteça e que Deus evite o que der para ser evitado, não é mesmo? Da nossa parte, a gente vai seguir nessa semana evitando o Covid, ok? É o que a gente precisa ainda estar falando, porque hoje eu vim muito feliz para cá por conta de encontrar minha mãe e meu pai na manhã, muito alegres e sorridentes e felizes, entendeu? E a gente passa a ver o quanto isso é importante. A gente que correu a vida toda, que acorda, corre, vai para casa correndo, volta para o trabalho e corre, a gente muitas vezes esquece de olhar para o mais importante. Olhar para as nossas relações verdadeiras, né? Olhar para as coisas que realmente nos sustentam, né? Que muitas vezes a gente deixa para trás por conta das coisas externas. Então vamos voltar nossos olhos para o que realmente importa,
vamos cuidar da gente e das pessoas que a gente ama, vamos acabar com essa Covid pandêmica, vamos junto nessa semana de carnaval, além do Leleô, vamos levar mais alguém para vacinar, vamos conversar com quem não tomou a terceira dose, porque campanha institucional nós não estamos vendo mesmo. E a gente tem um governo federal que atrapalha nesta questão da vacinação. Então, bora lá, vamos deixar essa carteira de vacinação em dia, vamos vacinar nossas crianças e vamos sair dessa situação? Eu também gostaria de falar para vocês que a gente tem trabalhado aqui muito com relação ao abandono e maus tratos de animais. Infelizmente, esse trabalho continua sendo um trabalho de enxugar gelo, tendo em vista que até hoje a gente não tem garantidas as castrações. Eu digo garantidas porque castração deve ser um programa colocado para toda a população, né? Porque as pessoas que querem castrar os seus animais, elas geralmente não conseguem por serem de baixa renda. Mas também a gente encontra muita gente que tem condições, mas que não está disposto a pagar o preço que as clínicas cobram. Eu sei que existem veterinários que são realmente apaixonados pela causa animal e que se dedicam a fazer castrações a preços populares, fazem mutirões, fazem eventos de adoção. A gente sabe de muitos veterinários que têm essa responsabilidade social, mas a maioria deles alega os custos das clínicas, alega os problemas pessoais, econômicos dele e colocam preços que realmente a população não tem condições de pagar, tá? Sem julgar a classe social das pessoas. Por isso eu digo, a campanha que a gente precisa e deve lutar para ter é campanha para a castração de todos os animais domésticos, machos e fêmeas, mas principalmente as fêmeas, né? Eu sempre trabalho com mínimo e aqui em Palmital já foi várias vezes feito, né, campanhas de castração e eu sempre lutei para que se castrasse as fêmeas. Mas a gente sabe que o ideal é castrar machos e fêmeas, certo? Só que sempre quando a gente está no atraso, quando a gente está correndo atrás, é melhor que a gente castre fêmeas. E que esse cadastramento seja aberto para a população e que a meta do número de animais cadastrados seja cumprida, certo? Isso a gente precisa e, pelo visto, aqui na minha região, nós vamos passar de novo mais um semestre, se não forem 2, tá? Sem esse serviço tão importante. E é isso que daí a gente fica vendo na rua, um excesso de sofrimento.